Boa tarde, docente. Chamo-me Daudi Patmos Moiani, sou estudante do ensino no curso de Contabilidade e Auditoria. Venho primeiramente dizer que na apresentação desse trabalho falarei sobre a natureza e movimentação das contas e do tratamento contabilístico. A dar as contas referidas no plano geral, as contas são agrupadas de acordo com a sua natureza. Temos as contas do ativo, as contas do passivo, as contas do capital próprio, as contas dos gastos e as contas. De seguida, a regra de débito e crédito das contas pode ser resumida da seguinte maneira. Temos o quadro que, de certa forma, nos ajuda a perceber como podem ser resumidas as contas, neste caso, ou como podem ser movimentadas as contas do ativo. Debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. As contas do passivo creditam pelos aumentos e creditam pelas diminuições. As contas do capital próprio creditam pelos aumentos e debitam pelas diminuições. As contas dos gastos debitam pelos aumentos e creditam pelas diminuições. E, por fim, as contas do rendimento que creditam-se pelos aumentos e debitam. Dizer que o patrimônio contabilístico da entidade é dado o valor total das contas, capital próprio, o qual corresponde à diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo. Ou seja, encontramos essa seguinte fórmula abaixo, que diz o seguinte: capital próprio é igual a ativo menos passivo. As contas são agrupadas em 8 classes, que são a classe 1, que são meios financeiros, a classe 2, inventários de ativos biológicos, a classe 3, investimento de capital, a classe 4, contas a receber, a pagar, acréscimos e diferimento. A classe 5, que é referente ao capital próprio, a classe 6, que são gastos e perdas, a classe 7, que são rendimentos e gastos, e por fim a classe 8, que é referente ao... Entrando na classe 1, referente aos meios financeiros, dizer que esta classe apresenta as seguintes contas: 1.1 caixa, 1.2 bancos, e 1.3 outros instrumentos financeiros. A 1.2 e 1.3 têm as suas respectivas subcontas. Vamos para as subcontas. Da 1 sobre 2 temos 1.2.1, que é depósito à ordem, 1.2.2, que é depósito a pré-aviso, e 1.2.3, que são depósitos a prazo a prazo. E nas subcontas de 1.3 encontramos as seguintes: 1.3.1, que são derivados, a 1.3.2, que são detidos para negociação de instrumentos financeiros, débitos para negociação, e o outro 1.3.3, que são outros instrumentos financeiros ao custo-valor. Prosseguindo, a conta 1.1, neste caso, caixa, poderão ser criadas as seguintes subcontas. Neste caso, para cada tipo de caixa, temos o seguinte exemplo abaixo: a caixa da sede, caixa do departamento de vendas, caixa de loja, pode ser de Maputo, da Beira, a caixa de fábrica e mais caixas, né? Dependendo do tipo de caixa. O contabilista vai querer criar o que tipo de caixa poderá criar o contabilista. Quando não existe fundo de fixo, de caixa, debita-se pelas vendas e prestações de serviços. Há dinheiro e creditas pelos pagamentos efetuados em dinheiro, neste caso.
está a falar de compras, dívidas de fornecedores, ordenados e salários. Existe mais, né? Mas aqui eu trago alguns exemplos só para estarmos dentro do assunto. E quando existe o fundo de caixa, neste caso, sistema a conta 1.1 permanece inalterada, sendo apenas movimentada na data da constituição do fundo fixo ou do seu eventual reforço ou diminuição, sempre, por exemplo, partir da conta 1.2. Prosseguindo, pela constituição do fundo fixo de caixa através do levantamento de dinheiro. Para o caixa débito temos a seguinte movimentação: debitas a conta 1.1, caixa e creditas a conta 1.2. Aposta ordem e pelo reforço do valor do fundo de caixa, através do levantamento de dinheiro para a caixa, temos a seguinte movimentação: debita-se conta 1.1 caixa e credita-se a conta 1.2.1, referente a depósito à ordem pela redução do valor do fixo caixa através do depósito da conta banco. O valor da redução essa movimenta onde debita-se a conta 1.2.1 a depósito à ordem. A conta 1.2.1 aposta aposta ordem é assim movimentada. Neste caso, debita-se pelos depósitos efetuados, transferência recebida de clientes e empréstimos obtidos, juros recebidos, e credita-se pelos pagamentos efetuados por cheque ou por transferências bancárias, liquidações de empréstimos, juros pagos. As contas 1.2.2, depósito com pré-aviso, e 1.2.3, depósito ou depósitos a prazo. Dizer que estas contas incluem depósitos com aviso prévio e depósito a prazo e são debitadas pelas constituições ou pela constituição ou reforço de depósitos, sendo creditada pelo resgate total ou parcial destes depósitos. Agora entrando na conta 1.3, que é referente aos instrumentos financeiros, dizer que esta conta poderá ter natureza de devedora ou credora, dependendo justo valor do instrumento financeiro, e será movimentada como segue abaixo. O instrumento financeiro ativos é debitada pelo reconhecimento de instrumentos, pelas alterações positivas do justo valor. Instrumentos financeiros passivos, dizer que é creditada pelo reconhecimento financeiro e entrando na classe 2, que é de inventários e ativos biológicos, dizer que esta classe inclui os inventários existenciais, neste caso, débitos para a venda no decurso da atividade operacional, no processo de produção para esta venda, na forma de materiais consumíveis a serem aplicados o processo de produção, ou na prestação de serviço. E esta classe apresenta as seguintes subcontas abaixo, representadas a 2.1, que é referente às compras, 2.2 mercadorias, 2.3 produtos acabados de intermédio, 2.4 sobre os produtos de desperdícios, resíduos e refogos, 2.5 que são produtos ou serviços em curso, 2.6 que são matérias-primas auxiliares e materiais, a 2.7 que são ativos biológicos, 2.8 regularização de inventários e por fim 2.9 que é referente a ajustamento para os valores realizados
Dizer que a conta 2.1 lança-se nesta conta o custo das aquisições de mercados materiais, matérias-primas e de bens provisionáveis destinados ao consumo ou venda. Este custo inclui as despesas adicionais de compra. Estamos a falar de transporte, seguro, IVA não dedutível. Despesas com importação. Esta conta salvará em todas as circunstâncias por débito das contas de inventário. E nesta conta existem as seguintes subcontas: 2.1.1, que é referente à mercadoria, 2.1.2, que são matérias-primas auxiliares e matérias dentro. Temos a 2.1.3 e 2.1.7, que é referente à devolução de compras, 2.1.8, que são descontos e abatimentos de contas, e recomenda-se a criação de uma substância, 2.1.3, os ativos biológicos. Aqui vamos ver a movimentação no sistema de inventário permanente em sistema de inventários intermitente ou periódico. Neste caso, no sistema de inventário permanente, debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito da conta 1.1 ou 1.2.1, caso se trata-se de compras a pronto pagamento, ou de conta 4.2.1, fornecedores, conta corrente, ou 4.2.3. Neste caso, esta será uma conta que ainda iremos criar referente a faturas e recepção de conferência, caso sejam efetuadas a crédito. Já vemos caso o pagamento já feito o pagamento seja ponto no momento, ou caso seja efetuado crédito. Neste caso, o comprador peça um vale, acredita-se pela transferência para repetir as contas e inventários a 2.1.1, mercadorias, 2.1.2, matérias-primas e auxiliares, e também materiais, a 2.1.3, que é uma conta e no sistema de inventário ou intermitente ou periódico, debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito da conta 1.1 caixa, 1.2.1 depósito à ordem, caso se trate de compra a pronto pagamento, ou da conta 4.2.1 referente ao fornecedor corrente, ou quadro 4.2.3, que é uma conta a criar referente a faturas em recepção e referência, caso compras sejam efetuadas a crédito e creditas para as transferências no final do exercício. Para as contas 2.1.1, mercadorias, 2.1.2, matérias-primas auxiliares e materiais, 2.1.3, que é uma conta a criar, como disse anteriormente. De seguida, entramos na conta 2.2, ainda na classe 2, a conta 2.2, que é referente à mercadoria. Dizer que mercadorias correspondem aos inventários adquiridos para venda, não sofrendo qualquer transformação significativa e na atividade. Os inventários das empresas comerciais são registrados nesta conta, neste caso, na 2.2, enquanto que nas empresas industriais esta conta apenas aqueles bens que completam a oferta de entidade e que temos a seguinte movimentação que acontece nesta conta, neste caso, debidas pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito das contas, por 1.1 caixa ou 1.2.1
depósito à ordem caso se trate de contas. Voltando para a conta 2.2 mercadorias, dizer que temos a seguinte movimentação: debita-se no sistema de inventários permanentes pelas compras de mercadorias por contrapartida da conta 2.1.1 e no sistema de inventários intermitentes pelo valor de contas existenciais financeiros determinados através da contagem fixa das mercadorias devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.1. E acredita-se sistema de inventário permanente e pelo custo de mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6.1.1.2 e no sistema de inventário intermitente acredita-se pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.1.2 e dizer que nesta conta podem-se criar subcontas adequadas ao negócio. Neste caso, foram identificadas duas subcontas específicas. Temos a mercadoria em trânsito e mercadoria em... Continuando, a conta 2.1.3 referente ao produto, produtos acabados e intermédio, a dizer que podem criar-se as seguintes subcontas, adequadas ao negócio de entidade, bem como o tipo de produto. Por exemplo, uma conta para produtos acabados e outra conta para produtos intermédios. Neste caso, estamos a falar de contas, contas 2.3, trata-se do produto, dos produtos acabados de intermédios e foi identificada uma subconta específica, neste caso 2.3.1, que são produtos acabados e em poder de terceiros. Dizer que esta conta 2.3.1 destina-se a registrar valores dos produtos acabados a guarda de terceiros ou que tenham saído em regime. Temos a movimentação desta conta, neste caso, a 2.1.3, dizer que no sistema de inventários permanente movimenta ou debita-se pelos materiais consumos na produção, neste caso, mão de obra, dirá encargos gerais de fabrico imputados à produção até fase em que se encontra o produto e no sistema de inventário intermitente ou periódico debita-se pelo valor das exigências finais determinados através da contagem dos produtos acabados intermédios e dos custos de produção por crédito da conta 6.1.2.1, 6.1.2.1, que é referente. E essa conta 2.3, produtos acabados intermédios, acredita-se no sistema de inventário permanente pelo custo de produção dos produtos terminados por contrapartida da conta 2.3, produtos acabados intermédios e sistema de inventário intermitente. Essa conta acredita-se pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.2.1, que é referente a... E de seguida encontramos a conta 2.4, que é referente a subprodutos de desperdícios de resíduos e refúgio. Neste caso, esta conta possui as seguintes subcontas: a 2.4.1, que são os produtos, 2.4.2, que são desperdícios de resíduos, desperdícios de resíduos e refúgios. Dizer que os subprodutos são bens provenientes de atividade produtiva e que são também comercializados tal como os produtos principais, embora represente uma pequena parcela do resíduo da entidade. Os desperdícios ou resíduos e refúgios, neste caso, são bens derivados do processo produtivo que não sejam subprodutos
A movimentação desta conta processa-se nos mesmos modos da conta 2.3. Neste caso, produtos de acabados de intermédio, neste caso, o local onde acreditava no sistema de inventário permanente e sistema de inventário intermitente, onde debitava o mesmo que é a movimentação da conta 2.3, é a mesma movimentação. Dizer que a conta 2.5, produtos e serviços em curso, os produtos em curso são inventários que se encontram em processo de fabrico ou produção ou serviço que se encontram em curso próprio. Nome da conta já diz que nesta conta temos a seguinte movimentação no sistema de inventário permanente. A conta debita-se pelos materiais consumidos na produção, mão de obra direta e encargos gerais do fabrico imputados à produção até a fase em que se encontra o produto no sistema de inventários intermitente. Debita-se pelo valor das existências financeiras determinado através de contagem física dos produtos e trabalhos em curso com identificação da fase do fabrico, de mesuração dos custos incorridos até aquele estágio de produção. Neste caso, o crédito da conta 6.1.2.3, que é referente à variação de produção, a mesma conta 2.5 no sistema de inventário permanente, a conta acredita a conta pelo custo de produção dos produtos terminados com a contrapartida da conta 2.3. Neste caso, a conta 2.3, falamos anteriormente que são produtos acabados e intermédios, e no sistema de inventários intermitente, esta conta 2.5 acredita-se pelo valor das exigências iniciais por contrapartida da conta 6. Entramos na conta 2.6, que é referente à matéria-prima auxiliares e matéria, neste caso, dizer que as matérias-primas são os principais inventários objeto de transformação no processo industrial. Por exemplo, temos o algodão numa fiação de tecido numa empresa têxtil, o soro da indústria de calçados, a argila na indústria de cerâmica e ferro na indústria pesada de malte na indústria de cerveja, e acerca das matérias auxiliares são inventários necessários para a produção, mas não têm um peso relevante no processo fabricável. Por exemplo, os botões na indústria de vestuário fazem parte, mas não são importantes neste grupo. E também temos os materiais que são os inventários que se destinam ao consumidor corrente e as embalagens para o transporte ou condicionamento dos bens. Prosseguindo, dizer que a conta 2.6 possui as seguintes subcontas: a 2.6.1, que são as matérias-primas, a 2.6.2, que são as matérias auxiliares, a 2.6.3, que são as matérias, neste caso, os materiais, ou a conta de materiais tem nas suas subcontas também, que também temos a 2.3.1, 2.6.3.1, que são combustíveis lubrificantes, a 2.6.3.2, que são embalagens comerciais, a 2.6.3.3, que são peças de subsalentes, e a 2.6.3.9, que são materiais diversos, e também temos a conta 2.6.4, que são matérias-primas. Dizer que recomenda-se também a criação de uma conta 2.6.5 para registrar as matérias-primas
auxiliares e materiais em poder de terceiros. Neste caso, como em todas as contas, estamos a falar de movimentação, não vamos fugir da regra. Neste caso, temos como movimentação da conta 2.6 no sistema de inventários permanente. Esta conta debita-se pelas compras e contrapartida da conta 6.2.1.6 e no sistema de inventários intermitente, esta conta debita-se pelo valor das existências financeiras determinado através da contagem física das mercadorias devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.1.6. Custo de mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6. Entrando na conta 2.60 ativos biológicos, neste caso, os ativos biológicos correspondem a animais e plantas que se enquadram na atividade agrícola e para a conta existente, as seguintes subcontas 2.7 a ponto 1. Neste caso, a produção dessas subcontas, existe uma outra subconta, a 2.7.1.1, que é referente a animais, 2.7.1.2, que é referente a plantas, e encontramos a outra subconta, 2.7.2, que é referente, neste caso, a consumíveis. Praticamente vamos usar as mesmas contas dos animais e Vamos agora falar sobre a movimentação dessa conta, neste caso, como é que movimenta no sistema de inventários permanente e no sistema de inventário periódico, como é que há crédito, como é que há débito, neste caso, nos ativos biológicos consumíveis no sistema de inventário permanente. A conta 2.7 debita-se pelas compras de ativos biológicos por contrapartida da conta 2.1.3. Neste caso, esta será uma conta a criar e também pelos ganhos por aumento de justo valor por contrapartida da conta 7.6.4.9 e no sistema de inventários intermitentes. Essa conta debita-se pelo valor das existências finais determinado através da contagem física de ativos biológicos devidamente valorizado por crédito. Conta-se por crédito se a conta 7.6.4.9 acredita-se no sistema de inventário permanente pelo custo de ativos biológicos vendidos ou consumidos por contrapartida da conta 6.1.1.7 e também pelas perdas de reduções do custo-valor por contrapartida da conta 6.8.4.9 e sistema de inventário intermitente acredita-se pelo valor da existência iniciais por. Depois, nos ativos biológicos de produção, temos a seguinte movimentação também que no sistema de inventário permanente. A conta debita-se pelas compras de ativos biológicos e por contrapartida da conta 1.2.1.3, que é uma conta a criar pelos ganhos por aumento de justo valor por contrapartida da conta 7.6.4.9 no sistema de inventário intermitente debita-se pelo valor das existências finais determinado através da contagem física dos ativos biológicos devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.2.4. Será uma conta ainda por criar e é referente à variação. Prosseguindo, encontramos a conta 2.8, que é referente à regulação de inventário, que esta conta possui as seguintes subcontas. A 2.8.2, que é referente a mercadorias, 2.8.3, que são os produtos acabados e intermédio, a 2.8.4, que são sobreprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, 2.8.5, que são produtos ou serviços em curso, a 2.8.6, que são matérias-primas auxiliares de materiais e por fim a 2.8.7, que isso aqui é referente dizer que a conta 2.8 destina-se a registrar as quebras, sombras, saídas, entradas por ofertas, bem como quaisquer
Outras variações nas contas de inventário nas derivadas de compra, de venda ou serviço não pode ser utilizada para o registro das variações e em relação ao custo padrões. Neste caso, temos a seguinte movimentação: debita-se pelas sombras e inventários e credita da conta 7.6.4.2 e credita-se pelas ofertas de inventários a cliente por o débito da conta 6.8.9.3 e também credita-se pelas quebras em inventários de ativos biológicos por crédito da conta 6.8. Prosseguindo, dizer que a conta 2.8 é a saída de final do exercício conforme indicado no quadro abaixo. Neste caso, 2.8.2 mercadorias passa para 2.2 mercadorias, a 2.8.3 produtos acabados intermédios passa para 6.1.2.1, que é referente à variação da produção, e da 2.8.4 subprodutos desperdícios de resíduos e refúgios passa para 6.1.2.2, que é a variação de produção, e 2.5 produtos e serviços do curso passa para 6.1.2.3, que é a variação de produção também, 2.8.6, que são matérias-primas auxiliares, e matérias passa para 2.1.2, que são matérias-primas auxiliares, e materiais de 2.1.7 ativos biológicos para 6.1.2, que é uma conta a criar. De seguida, temos a conta 2.9, dizer que esta conta tem o objeto atender ao critério de mesuração dos inventários e, em certas circunstâncias, a atividade biológica, devem ser valorizadas pelo menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. Neste caso, trata-se de uma conta de natureza credora. Deve ser creditada pelo reconhecimento de reduções dos inventários e ativos biológicos para o seu valor realizável líquido. Contrapartida, a conta 6.4.1 sendo debitada pela reversão de ajustamento de valor realizável líquido por contrapartida 6.4.1 ou pela realização de perdas provém da venda ou abate dos inventários de ativos biológicos por contrapartida da respectiva conta. Vamos para a conta ou para a classe 3. Neste caso, referente ao inventário de capital, neste caso, apresenta as seguintes subcontas: 3, um investimento financeiro, a 3.2 ativos tangíveis, 3.3 ativos intangíveis, 3.4 investimento em curso, 3.5 ativos não correntes detidos para venda, 3.6 ativos tangíveis do investimento, 3.8 amortização acumulada e por último 3.9, que é referente à imparidade acumulada de dizer que os investimentos financeiros debitam-se pelas aquisições efetuadas, incluindo-se as despesas de compras por crédito da conta 1.2.1, depósito à ordem ou conta 4.6.1.1, que é referente aos fornecedores de investimento de capital. Conta corrente, os investimentos financeiros creditam-se pela venda dos investimentos financeiros por débito. Conta 1.2.2, que é referente ao depósito à ordem ou da conta 4.5.9, que é referente a devedores diversos. Dizer que encontramos na conta, neste caso, 3.1.1 investimentos de subsidiárias. Dizer que o segundo da NFF, o investimento
subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos em subsidiárias. É uma entidade que inclui entidade nas constituições em forma de sociedade, como, por exemplo, as parcerias controlada, neste caso, é um controle exclusivo por uma outra entidade designada por empresa. E a conta 3.1.2 são investimentos associados, a dizer que no segundo da NCRF, uma associada é uma entidade que se inclui a mesma coisa. E depois a seguinte temos a conta 3.1.3, que são investimentos, entidades conjuntamente controladas, que têm praticamente a mesma explicação, prosseguindo. Temos a conta 3.1.4, que são outros instrumentos financeiros. Aqui nesta conta são incluídos os investimentos em imóveis que não estejam afetos à atividade operacional e da empresa. Encontramos a conta 3.1.5, são investimentos detidos à maturidade, e esta conta entrega as aplicações ou as aplicações financeiras de longo prazo detidas até a sua maturidade. Por exemplo, temos a conta 3.1.6, neste caso, os outros investimentos disponíveis para a venda. Depois que nesta conta inclui o investimentos de seguida, encontramos a conta 3.2, que são ativos tangíveis. Dizer que o segundo ANIRF 13, ativos tangíveis são itens intangíveis que sejam detidos para o uso de produção ou fornecimento de bens ou serviços para o arrendamento a terceiro ou para fins administrativos, e que espera que sejam usadas durante um período. Neste caso, o cadastro dos bens de investimento ou cadastro de bens de investimentos. É importante que o controle dos bens da conta 3.2 possui as seguintes subcontas, como foram referidas aqui no 3.2.1, que referente às constituições. Temos a conta de equipamento básico, mobiliário, equipamento administrativo social, equipamento de transporte, ferramentas de utensílios, ativos de exploração e da avaliação de recursos minerais. E por fim, 3.2.9, que são como em todo existe movimentação, mas antes de chegarmos à movimentação, será importante explicar algumas contas que estamos a par do que se trata no exemplo da conta 3.2.2, que é equipamento básico, e dizer que trata-se do conjunto de instrumentos de casa, de máquina, instalações, outros bens com quais realiza a extração, transformação e elaboração dos produtos ou a prestação de serviços. A conta 3.2.3, que são são mobiliário e equipamento administrativo social, que esta conta é normalmente subdividida por tipo de equipamento, neste caso mobiliário e artigos de decoração. Equipamento de escritório, temos equipamento social, e pode ainda ser subdividida por localização, por área funcional e entidade. Depois temos a 3.2.4, que é referente ao equipamento de transporte, que esta conta inclui equipamento de transporte. Estamos a falar do veículos, barcos, aviões, comboios, espilhadores e outros que não se destinam à venda, que não pertencem à entidade do setor de transporte. Neste caso, equipamento de transporte, seja
Como em todo existe movimentação, mas antes de chegarmos à movimentação, seria importante explicar algumas contas que estamos a par do que se trata no exemplo da conta 3.2.2, que é equipamento básico, e dizer que trata-se do conjunto de instrumentos de casa de máquina, instalações ou outros bens com quais realiza a extração, nesse transformação e elaboração dos produtos ou a prestação de serviços. A conta 3.2.3, que são que são mobiliário e equipamento administrativo social, que esta conta é normalmente subdividida por tipo de equipamento, neste caso mobiliário e artigos de decoração. Equipamento de escritório, temos equipamento social e pode ainda ser subdividida por localização, por área funcional e entidade. Depois temos a 3.2.4, que é referente ao equipamento de transporte, que esta conta inclui equipamento de transporte. Estamos a falar do veículos, barcos, aviões, comboios, espilhadores e outros que não se destinam à venda, que não pertencem à entidade do setor de transporte. Neste caso, equipamento de transporte, seja e seguindo dizer que falar um pouco da movimentação das contas 3.2.1 até 3.2.9, dizer que essas contas deitam pelo reconhecimento com ativos dos custos incorridos com ativos fixos tangíveis que não encontrem em curso por crédito das contas 1.1, 1.2.1 ou 4.6.1 de investimento de capital, que é referente fornecedores de investimento de capital também pelos trabalhos para a própria entidade, que compram os critérios e reconhecimento da NIF 13 ativos tangíveis por contrapartida da conta 7.3.2 e pela revalorização do saldo da conta seja adotada o modelo cujo justo valor do crédito da conta 5.6, crédito pelos ativos tangíveis, para a revalorização dos valores dos bens, seja adotado modelo de justo valor pelo crédito. Seguida, ativos tangíveis, neste caso, a conta 3.3 ativos intangíveis possui a seguinte subconta 3.1, 3.3.1, que são dispas de desenvolvimento, 3.3.2, que são propriedades industriais e outros direitos, a 3.3.3, que é referente ao goodwill, 3.3.4, que é referente a ativos, exploração e avaliação de recursos minerais e entendimentos do que deverão ser criadas subcontas para 3.3.5, que são programas de computadores, 3.3.6, que são direito de superfície, 3.3.7. De seguida, temos a conta 3.3.2, que é a propriedade industrial e outros direitos neste caso. Essa conta debita-se pelo reconhecimento com ativos dos custos incorridos e com propriedade industrial, e acredita-se pela alienação de propriedade industrial. E na conta 3.3.3, dizer que essa conta debita pelo reconhecimento de goodwill nas concentrações de atividade empresarial, e acredita-se pelas eventuais perdas no ímpar de goodwill. Depois, temos a conta 3.3.4, dizer que nesta conta são incluídos ativos intangíveis
relacionado à atividade de exploração e de avaliação de recursos minerais, que sejam contabilizados em termos da NIF 15, dizer que a movimentação desta conta ou da conta 3.3.5 é feita da seguinte maneira: pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com programas de computador, neste caso, maior parte do débito e crédito pela alineação da programação de computadores, não seja negócio. E temos a conta 3.3.6, que é uma conta a criar. Nesta conta são registradas as dispensas com direito de superfície, neste caso, direito de utilizar utilização dos terrenos de propriedade de terceiros. Temos a conta 3.3.7, que também é uma conta a criar e que é referente aos outros ativos intangíveis, que são reconhecidos nesta conta quaisquer outros ativos intangíveis que não sejam projetos de desenvolvimento, programas de computador e propriedade industrial. A aumentação será similar à da conta 3.3.5, por isso não vou colocar aqui. É só lembrar-se de que forma fizemos. E temos a conta 3.4, que são inventos e cursos. A conta 3.4 possui as seguintes subcontas: a 3.4.2, que são ativos tangíveis, a 3.4.3, que são ativos intangíveis, e também recomenda-se criação das subcontas abaixo indicadas. Neste caso, aqui indiquei a 3.4.1, que são investimentos financeiros em curso, e a 3.4, que são adiantamento por contas de. Temos 3.4.1, que é uma conta a criar investimentos financeiros em curso, dizer débito. Esta conta é movimentada pela forma seguinte: debita-se pelas requisições e pagamentos por conta de investimentos financeiros em curso, por crédito da conta 1.1 e 1.2.1 e da conta 4.6.1, e credita-se pelas transferências para respectivas contas da classe 3 e 3. Classe 3. E mais em frente encontramos a classe A 3.4.2, ativos tangíveis em curso, dizer que esta conta debita-se pelas aquisições e pagamentos por conta de ativos tangíveis, e o curso compram critérios de reconhecimento da NIF 3, ativos tangíveis, por crédito das contas 1.1, 1.2.1 ou 4.6.1, e acredita-se pelas transferências para respectivas contas da classe número 3. Depois, coincidentemente, temos a conta 3.4.3, dizer que nesta conta são contabilizados os custos de ativos tangíveis até a sua conclusão. Acontece a movimentação, debita-se pelos trabalhos para a própria entidade. A própria entidade que cumpram os critérios de reconhecimento da NIF 14, neste caso, intangíveis, por contrapartida da conta 7.3.3, e acredita-se pela transferência para as respectivas contas. Prosseguindo, temos a conta 3.5, que são ativos não correntes detidos para a venda, dizer que vamos diretamente para a movimentação desta conta. Neste caso, esta conta debita-se para a transferência de ativos fixos tangíveis e serem alineados por contrapartida das contas apropriadas da classe 3, e acredita-se pela venda dos ativos por contrapartida das contas 1.1, 1.2 ou 4.5. Prosseguindo, encontramos a conta 3.6, que é referente aos tipos de investimento. Neste caso aqui apresenta-se dois tipos de
investimento. Quando formos a fazer o lançamento, iremos encontrar pelo modelo de custo, pelo modelo de justo valor. Neste caso, pelo modelo de justo, debita pelas compras de ativos tangíveis de investimentos, incluindo-se despesas de compra por crédito da conta 1.2, 1.1 ou 4.6.1, acredita-se pela venda de propriedade por débito da conta 1.2, 1.2.1, a conta ou 4.5.9, pelo modelo do justo valor, dizer que debita-se pelas compras de ativos tangíveis de investimentos, incluindo-se despesas de compra por crédito da conta 1.2.1, depósito à ordem 4.6.1, que são fornecedor de investimento de capital, e acredita-se pelas variações negativas no justo valor por contrapartida da conta 6. Depois, vamos de seguida para a conta 3.8.2. Neste caso, dizer que essa conta 3.8 é de natureza âncora e será movimentada da seguinte maneira: vai ser creditada pelas amortizações dos períodos de débito da conta 6.5.1 e vai ser debitada pelas alienações ou abate dos ativos tangíveis, e conta 3.8.3 será acreditada pelas amortizações do período por débito da conta 6.5.2, amortização dos períodos ativo intangível. Neste caso, é debitados pelas alienações ou abate dos ativos tangíveis. Vamos entrar nas contas da classe 4, onde encontraremos as contas a receber, contas a pagar e diferimentos, que esta classe apresenta a seguinte conta: 4.1, que são clientes, 4.2, que são fornecedores, 4.3, que são empréstimos obtidos, 4.4, que é o Estado, 4.5, que são outros devedores, 4.6, credores ou criadores encontrados, também perdas por imparidade acumulada de contas a receber, encontramos as provisões e encontramos os acréscimos. Falando da conta cliente, dizer que a conta 4.1.4.1 apresenta as seguintes subcontas: os clientes, conta corrente cliente, receber cliente de cobrança duvidosa, adiamento de cliente. Neste caso, o cliente conta corrente, dizer que esta conta apresenta as dívidas de clientes para não estão tituladas por letras ou outros títulos a receber. Neste caso, temos a seguinte movimentação: para esta conta, debita-se pelas vendas e prestações de serviço, créditos por contrapartida, as contas 7.1 vendas ou 7.2, que é referente às prestações de seguintes, e acredita-se pela o recebimento dos clientes por débito da conta 1.1, que é a caixa, ou 1.2.1, que é referente ao movimento da seguinte maneira: pelo débito pela emissão da letra do título a receber por contrapartida da conta 4.1.1 clientes, e pelo recebimento da letra por contrapartida da conta 1.2.1. A ordem de seguida, encontramos a conta fornecedores, neste caso 4.2, e fornecedor a dizer que registra a conta fornecedor os movimentos como os vendedores de bens e serviços, com exceção dos destinados ao investimentos da entidade. Neste caso, dizer que a conta 2.2, quando 2.2 possui a seguir subcontas: temos os fornecedores já a pagar, temos temos faturas de recepção e conferência, temos perdas de
acúmulo, etc, etc. E essa conta 4.2.1 dizer que acredita-se pelas compras a crédito de bens e serviços por débito da conta 2.1, da conta 6.3, neste caso, fornecimento de serviços terceiros, e debita-se pelos pagamentos efetuados aos fornecedores por crédito da conta 1. De seguida, temos já 4.2.2, que são fornecedores do título já pagar, dizer que esta conta de natureza credora representa as dívidas ao fornecedor de bens e serviços titulados por letras ou títulos de créditos. A movimentação desta conta apresenta a seguinte maneira: acredita pelo aceite de letras ou outros títulos a fornecedores de bens e serviços por débito da conta 4.2.1. Neste caso, fornecedores de conta corrente debita-se pelo pagamento da letra. Outros títulos por crédito da conta 1.2.1. Neste caso, referente ao depósito. Depois temos a 4.3, que são os empréstimos obtidos, dizer que esta conta é de natureza creditória, registra os financiamentos obtidos pela entidade e possui as seguintes subcontas: 4.3.1, que são investimentos, empréstimos bancários, que essa 4.3.1 tem suas seguintes subcontas: 4.3.1, ponto 1 de curto prazo, 4.3.1.2 de médio e longo prazo, e encontramos a 4.3, que são empréstimos por obrigações, mesma coisa, tem as suas subcontas 4.3.2.1, que são as convertíveis, e as 4.3.2.2, que são convertíveis. Prosseguindo, temos a conta empréstimos por participação e outros empréstimos obtidos, dizer que esta conta, neste caso 4.3, acredita pelos empréstimos obtidos por débito da conta 1.2.1 e debita pela liquidação total e parcial dos empréstimos obtidos por crédito da conta 1.2.1. Encontramos já a conta 4.4, que é referente ao Estado, e dizer que nesta conta registram-se as relações com o Estado, isto na conta 4.4.4, isto as seguintes subcontas: 4.4.1, que são impostos sobre rendimento, temos os impostos retidos na fonte, temos os impostos sobre o valor acrescentado, neste caso estamos a falar do IVA, temos os restantes impostos, temos as retificações de impostos, de contribuições e outros tributos, temos impostos diferidos e temos as contribuições para... Neste caso, voltando um pouco, dizer que a 4.4.1 apresenta as seguintes subcontas: 4.4.1.1, estimativo de impostos, pagamentos por conta de pagamentos especiais, por conta também, e ao 4.4.2 apresenta também algo mais subcontas, a 4.2.1 rendimentos de trabalho, dependente, rendimentos profissionais, rendimentos de capitais. Encontramos também, é possível encontrar também rendimentos prediais e outros rendimentos. 4.4.3 também tem as suas subcontas. Temos IVA, suportando IVA dedutível, IVA liquidado, IVA de regularizações, temos IVA apurado, IVA de liquidações oficiosas, temos IVA de pagar, IVA de recuperar, IVA de reembolsos. E seguindo, encontramos a conta 4.5, que é referente a outros devedores. Neste caso, a conta 4.5 apresenta os seguintes subcontas: 4.5.1, que é o pessoal,
4.5.2, que são subscritos de capital, 4.5.3, que são obrigacionalistas, 4.5.4, que são devedores sociais acionistas ou proprietários, 4.5.5 são subsídios a receber, a 4.5.9, que são diversos devedores, e neste caso a 4.5.1 pessoal possui as seguintes subcontas. Temos os adiantamentos, os órgãos sociais, temos desandamento aos órgãos, aos trabalhadores, temos os benefícios, empregos, temos as contas, as outras operações com órgãos sociais, temos as outras operações com trabalhadores. Também dizer que a conta 4.5.2 apresenta a seguinte movimentação: debita-se pela subscrição do capital inicial ou dos aumentos de capital. Por crédito da conta 5.1, acredita-se pela realização capital pelos subscritos de capital por débito das respectivas contas de ativos. Por exemplo, temos ativos tangíveis e tem ativos intangíveis. Caso a realização seja em espécie, depois temos a conta 4.5.4, que são devedores, neste caso, sócios acionistas ou propriedades. E essa conta tem as seguintes subcontas: os empréstimos concedidos, os adiantamentos por conta de lucros, os recursos atribuídos, os lucros disponíveis e outras operações. Vamos para a conta 4.6.1, que são fornecimento ou fornecedores de investimento de capital. Dizer que esta conta inclui as seguintes subcontas. Neste caso, temos fornecedores de investimento de capital. Conta corrente, temos fornecedor de investimento de capital a pagar, temos fornecedor de investimento capital, andamento, temos locação financeira e outras operações. Tomar é uma conta, a conta 4.6.4 diz que esta conta é de natureza credora e registra as dívidas da entidade por capital subscrito noutras entidades. Ainda não realizada neste caso, temos as seguintes movimentações: debita-se pela realização do capital subscrito por crédito da conta 1.2.1. Caso a realização seja em dinheiro ou por débito da conta respectiva, de ativo, por exemplo, ativos tangíveis, ativos intangíveis. Caso a reação seja acredita-se pela subscrição e capital inicial ou dos aumentos de capital por crédito da conta. Prosseguindo, encontramos a conta 4.6.7, que é referente aos credores, sócio-acionistas ou propriedades. Dizer que esta conta possui conectores de capital social, possuindo os seguintes subcontas, né? As subcontas abaixo e as seguintes subcontas, neste caso, está a falar dos empréstimos obtidos, resultados atribuídos, lucros disponíveis e mais. Dizer que esta conta movimenta-se da seguinte maneira: acredita-se pelo reembolso dos financiamentos por crédito da conta 1.2.1 e debita-se creditas pelo financiamento recebido por débito da conta 1.2.1 e creditas pelo reembolso dos financiamentos por crédito da conta 1.2.1. A conta 4.6.7.1 temos a conta dos credores sócio-acionistas ou proprietários. Temos o regado, temos os lucros disponíveis,
Prosseguindo para a conta 4.7 e falando das perdas por imparidade acumulada das contas e dizer que estas contas registram as diferenças acumuladas entre as quantias registradas e as que resultam da aplicação dos critérios de mora dos correspondentes ativos, incluindo a classe 4. Prosseguindo, temos a conta 4.8 que dizer que esta conta possui as seguintes subcontas: os processos judiciais em curso, os acidentes de trabalho e doenças profissionais, os impostos e reestruturação de negócios ou contatos onerosos, garantias a clientes, perdas e encontrar. Depois, ainda na classe 4, vamos para a classe 4.9, que temos o acrescimos indiferentemente, dizer que esta surge com a consequência do próprio da especialização dos exercícios pelo qual os rendimentos devem ser reconhecidos no período que são gerados ou incorridos, e temos duas situações distintas. Primeira situação, temos de reconhecer um rendimento ou um gasto, no entanto, ainda existe documentação vinculativa. Segunda situação, existe documentação regulativa ou pagamento, recebimento, mas o rendimento ou gasto são de períodos futuros, e dizer que essa conta 4 o seguinte, que as contas existentes são a 4.9.1, que são acréscimos de gastos, os rendimentos diferidos ou acréscimos de rendimentos. Os gastos deferidos, os gastos deferidos, vamos entrar como falei das contas existentes, acho que já não é assim tão imperioso falar das outras contas. Podemos logo saltar. Neste caso, entrar na classe 5, neste caso, o capital próprio, dizer que esta classe, o capital próprio da entidade, sem o resultado do período, e apresenta a seguinte conta. Neste caso, 5.1, capital. A 5.2, ações ou contas próprias. Neste caso, temos as subcontas 5.2.1, que é um valor nominal. A 5.2.2, que são os descontos próprios. E também temos a 5.3, que são prestações suplementares. Temos 5.4, que são prêmios de emissão de ações ou contas. Temos as reservas e temos dentro das reservas as reservas legais. Temos as reservas estatuários, temos as reservas livres, temos a 4.5.6, que são excedentes de uma revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Temos a conta 5.6.1, que está dentro do 5.6, que era revalorização. Temos antes da revalorização legais, antes dos impostos diferidos. Temos os impostos diferidos, temos a 5.6.2, que são os outros excessos, e é antes do imposto e antes dos impostos diferidos, e também dentro dos impostos diferidos. E temos 5.8, que são outras variações do capital próprio, e 5.9, que são os resultados caso transitado, são resultados transitados. A conta 5.1, dizer que esta conta, a evidência, o capital social da entidade, neste caso, a conta 5.1, capital,
acreditada pela inscrição do capital inicial pelos aumentos do capital, é debitada pelas reduções do capital e pela entidade. E a 5.2 dizer que essa conta 5.2, desde que cumpridas as formalidades legais da entidade, pode adquirir ações ou contas. Neste caso, essa debita-se a conta 5.2.1, no caso do valor nominal, pelo valor nominal dos anos. A conta própria, as cotas próprias e pelos valores, para que neste caso a conta 1.2.1, caso se segue para o banco, ou 4.6.9, que são diversos casos e dívida, e possuindo, temos a 5.3, que são prestações suplementares, e dizer que neste caso nessa conta são contabilizadas as prestações dos acionistas ou sócios que tenham aquela natureza nos termos do Código Comercial. Prosseguindo a conta 5.4, existe dizer que essa prêmios de emissão de ações, eu acho que aqui há muito a explicar. Temos 5.5, que são reservas. Neste caso, as reservas são divididas em 3 tipos. Temos as reservas legais, que está na conta 5.5.1. Temos as tatuárias e temos as reservas livres. Encontramos 5 que são excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. As contas 5.6.1 e 5.6.2 acreditam-se que pela revalorização de ativos tangíveis e intangíveis que não correspondem à reversão e perdas reconhecidas em anos anteriores, caso que seria contabilizada diretamente com o rendimento. Caso a revalorização, o diploma ilegal será utilizado a conta 5.6.1, caso contrário, utiliza-se a conta 5.6.2. Vou aqui para a conta 5.9, é uma das importantes também, dizer que esta conta refere-se ao resultado dos transitados, dizer que essa mesma conta representa os resultados do exercício anterior que foram objeto de aplicação específica. Por exemplo, na reserva legal da distribuição aos devedores de capital. Para outras reservas, 5.9 é acreditado pelo valor do lucro líquido do exercício por contrapartida da conta 8.8. Neste caso, o resultado líquido do período pode ser creditada pela liberação coberta de prejuízo pelos devedores e recebidos de subsidiárias juntamente controlada e associadas valorizadas pelo método de equivalência patrimonial, e também pode ser seguida. Entramos na conta 6 ou na conta da classe. Se neste caso a classe 6, que é referente aos gastos de perdas da classe 6, inclui os gastos de perdas da entidade, compreendendo as seguintes contas: 6.1, que são os custos de inventário; 100.2, que são os gastos com pessoal; 6.3, que são fornecimentos de serviços terceiros; 6.4, que são as perdas de imparidade à conta; 6.5, que são a amortização do período. E temos as provisões, temos as perdas por redução do justo valor, temos os outros gastos e perdas operacionais, temos os gastos e perdas financeiras. De dizer que a conta 6.1 possui algumas subcontas. Temos a 6.1.1, que são os custos dos inventários vendidos ou consumidores; 6.1.2, que são a variação
da produção, neste caso. Depois encontramos a 6.1.2, neste caso, a variação da produção. Esta conta destina-se a evidenciar a variação entre o saldo inicial e saldo final dos inventários relacionados com a produção da entidade. E a 6.1.2 possui as suas subcontas. Também temos produtos acabados, intermédios, produtos desperdícios de resíduos de fumos, temos produtos de trabalho em recurso. Essa conta movimentada da seguinte maneira: debitar pelas exigências iniciais das contas 2.3, que são produtos acabados intermédios 2.4 e 2.5, produtos de serviços do curso. Acredita-se pelas reclassifica irregulações da conta 6.8, irregulação de inventários e ativos biológicos. De seguida, na conta 6.6.2, dizer que a conta possui as seguintes subcontas: dos órgãos sócios, remuneração dos trabalhos, encargos sobre a remuneração, benefícios de emprego, ajudas de custos, indenização, etc, etc. Prosseguindo, temos a conta 6.2.1, temos a explicação aqui dentro de cada conta. Temos a conta 6.3, que são fornecimentos de serviços terceiros, a dizer que esta conta possui a seguinte subconta: 6.3.1, subcontratos, e 6.3.2, que são fornecimentos, serviços da seguinte. Temos a 6.4, que são perdas de paridade do período, neste caso. Esta conta tem também subcontas. Temos de inventários para o valor de realizável líquido. Temos um investimento financeiro, temos as atividades tangíveis e intangíveis, ativos não correntes, temos ativos tangíveis de investimento, temos as contas a receber e a conta 6.5 também tem as subcontas. Temos ativos tangíveis, também fazem parte dos ativos intangíveis. O de investimento e mais sobre as contas. Depois pagamos a conta 6.6, previsões do período, onde possui as seguintes subcontas. Temos a 6.6.1, processos judiciais em cursos, acidentes de trabalho. Temos de impostos, reestruturação de negócio, contratos honorosos, garantias de clientes e mais. Fugindo um pouco para mais em frente, podemos logo para a conta 6.9, que são gastos e perdas. Dizer que nesta conta registram-se os gastos com o empréstimo obtido, bem como as diferenças de câmbio desfavoráveis, os descontos de ponto de pagamento concedidos e os gastos de serviços bancários. Neste caso, possui a seguinte subconta: 6.9.1, juros suportados, que tem as suas próprias subcontas também, que são empréstimos bancários, empréstimos de aplicação, outros empréstimos. Temos a 6.9.4, que são diferenças de campos desfavoráveis, que tem as subcontas realizadas e não realizadas. E temos a 6. Prosseguindo, entramos na classe 7, que temos os rendimentos e ganhos. Dizer que esta venda, os rendimentos do período, os rendimentos entregam réditos ou ganhos. Neste caso, esta classe apresenta as seguintes contas: 7.1, vendas; 7.2, prestações de serviços; 7.3, investimentos realizados pela própria empresa; a 7.4, reversões do período; a 7.5 são rendimentos suplementares, e a 7.6, que são outros rendimentos de gastos operacionais; a 7.8, que são rendimentos de ganhos financeiros, e a 7.9, que são ganhos
por aumento de justo valor, dizer que a 7.1, neste caso, as vendas possuem algumas subcontas. Neste caso, as mercadorias, produtos acabam, produtos, subprodutos ativos, biológicos, IVA das vendas, com imposto incluindo devolução de vendas, descontos e abatimentos, etc, etc. A conta depois tem que as contas já internas, vamos soltar um pouco depois. Temos a 7.2, prestações de serviços, dizer que, como estava a falar aqui, a conta de prestação de serviços, estamos aqui na conta 7.2, pelas paragens, prosseguindo, temos a conta 7.3, investimentos realizados pela própria empresa. Neste caso, esta conta apresenta as seguintes subcontas. Já abaixo temos os investimentos financeiros, não conseguem ver que sobre os investimentos financeiros, ativos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos e curso, e a conta 7.4, neste caso, na conta 7.4 são realizados as reservas de gastos reconhecidos por amortização, por pedidas com a imparidade e por provisões. Este caso, esta conta apresenta determinadas subcontas. Temos 7.4.1, perdas por imparidade, temos de amortização e de provisões. Depois encontramos a conta 7.5, neste caso rendimentos similar, que nesta conta registra-se os rendimentos não relacionados com o objeto principal da entidade. Para esta conta poderão ser criadas seguintes subcontas: serviços socio-alugar de equipamento de venda de energia, estudos de projetos e assistência lógicas, assistência técnica, royalty, cargos sociais, exercidos noutras empresas, outros rendimentos suplementares, inerentes ao valor acrescentado. Seguinte, temos a conta 7.6, que são os outros rendimentos e ganhos operacionais, que também dizer que esta conta de natureza é residual, registra os rendimentos da entidade compreendidos nas contas 7.1 e 7.2 e que não sejam rendimentos de financiamento, caso a conta 7.8 é dado a sua natureza residual. E esta conta apresenta muitas subcontas, neste caso, como as outras contas. Algumas contas que falamos também apresentam muitas subcontas. No caso de natureza muita diversa, a conta 6.6.1, que são subsídios para investimentos subsídios. A exploração, temos também ganhos em investimento de capital, temos ganhos em inventários ativos biológicos e temos os outros rendimentos alheios ao valor acrescentado. De seguida temos a conta 7 e 7.8, que são rendimentos de ganhos. Dizer que nesta conta registram-se rendimentos de ganhos financeiro e com outras. Prosseguem essa também apresentar subcontas. Neste caso temos juros subtidos, temos depósitos bancários, temos empréstimos, temos aplicações e títulos de participação, temos outras aplicações, temos o caso do tesourada e outros juros. E para finalizar temos a conta 7.9, que são gastos por aumentar de justo valor. Dizer que nesta conta são registrados os valores por aumento de justo valor. Quando se adota um método de justo valor e a contrapartida da variação de justo valor vai
para os resultados e para salientar que esta conta apresenta das seguintes subcontas: 7.9.1, que são instrumentos financeiros, e 7.9.2, que são ativos tangíveis de investimento, e também 7.9.3, que são ativos biológicos. Dizer que esta conta acredita-se pelo aumento do justo valor por débito das respectivas contas. 1.3 a 2.7 a 3.6, também de referir que existem outros ganhos por aumento de justo valor que não são levados ao rendimento. Temos sendo acreditado. Com isso, damos entrada na última classe, neste caso a classe 8. A classe 8 que fala dos resultados, dizer que esta classe evidencia os resultados do período e eventual distribuição antecipada de resultados. Entregam as seguintes contas. Temos a conta, pronto, um resultado operacional. Temos a 8.2, referente aos resultados financeiros. 8.3, resultado corrente. 8.5, questão sobre os rendimentos. 8.8, resultados líquidos do período. E por fim 8.9, que são dividendos antecipados. Dizer que a conta 8.1, resultados operacionais, neste caso as contas 6.1, 6.8 e 7.1 a 7.6 são saldadas no final de cada exercício por transferência para esta conta. Assim, é debitada no final do exercício pelo saldo das contas 6.1, 6.6.8, sendo creditada pelo saldo de desconto 7.1, 7.6, quando o saldo desta conta significa que os rendimentos operacionais existentes, os gastos operacionais, se o saldo for devedor, significa que os G da operação excederam os rendimentos operacionais, seguindo a conta 8.2. Dizer que o final do ano, os saldos das contas 6.9, caixa de perdas financeiras, e 7.8 são transferências para a conta. Para esta conta, né, são transferidas para a conta resultado para o saldo desta conta é credor. Significa que em termos líquidos a entidade apurou rendimentos e ganhos financeiros, e o saldo for devedor significa que a entidade de financeiras líquidos. Depois temos a conta 8.3. Neste caso, no final do ano, os saldos das contas 8.1 e 8.2 são transferências para esta conta. Neste caso, são transferências para a conta 8.3, e assim o resultado corrente é positivo. Neste caso, há um lucro quando este caso contém um saldo credor, e quando esta conta de saldo credor, e quando o saldo desta conta é devedor, significa que os resultados correntes são negativos. Neste caso, há um prejuízo. Depois seguimos com a conta 8.5, que fala sobre os impostos sobre o rendimento, e dizer que esta conta subdividida em duas contas, a 8.5.1, que são impostos correntes, e a 8.5.2, que são impostos diferidos. Neste caso, o imposto corrente é debitado pelo valor do imposto e pagar por uma contrapartida da conta. Contrapartida da conta 4.4.1, neste caso, o estado estimativo de imposto sobre o rendimento, a conta 8.5.2, neste caso, a subconta da 8.5, que é 8.5.2, dizer que esta conta é debitada pelo reconhecimento de impostos diferentes, neste caso os passivos, e pela redução dos impostos diferidos, os ativos, pela redução dos impostos diferidos, os passivos. Prosseguindo, temos a conta 8.8, que é o resultado do líquido do período e final do ano. O saldo das contas 8.3, 8.5 são transferidas para a conta 8.8, e o saldo desta conta representa os resultados líquidos e o período corrente
corrente caso o saldo seja devedor. Isso significa que a empresa apurou o prejuízo, e se o saldo for credor, a empresa apurou o lucro no período de seguinte. Temos a conta 8.9 de seguida, a conta 8.9 por final, são dividendos antecipados, neste caso, quando cumpridas as disposições legais e estatuários aplicáveis, sejam deliberadas a distribuição antecipada de devedores, ou seja, quando há uma distribuição de devedores por conta dos lucros e o eixo corrente do lançamento contabilístico a efetuar é o seguinte: fazer-se o seguinte lançamento, neste caso debitas a conta 8.9 e creditas a conta 4.5.4.2. Neste caso, pelo pagamento, quando é feito pelo pagamento de dividendos, lançamento contabilístico, e é feito uma outra forma, neste caso debita a conta 4.5.4.2 e creditas